Olá, gente. Queria partilhar com vocês aqui um pouco do meu testemunho. Agradeço muito as pessoas que pediram para me gravar, mas assim, vou gravar bem resumido. Eu tô aqui no quintal da minha casa e às vezes tem a zoada dos vizinhos, cachorro latindo e tal. Não ia ficar muito legal eu falando detalhadamente toda a minha história, todo o meu testemunho, que também é um pouco grande. A máquina tá para descarregar, que eu tô até com medo que ela descarregue. Mas assim, gente, eu já fiz parte de gangue, fui usuário de droga, participei de tráfico de droga e tudo, fiz um bocado de coisa errada. Mas nesse testemunho eu vou falar unicamente do protestantismo. Como eu saí do protestantismo? Bom, para vocês entenderem melhor, eu fiz parte da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Esse era o nome da denominação protestante que eu fiz parte. O Ministério de Madureira, né, da Assembleia de Deus. E lá eu estudei com um pastor que era o meu pastor, né? Comecei a estudar lá com ele, estudei com os diáconos de lá e tudo, essa hierarquia que tinha no protestantismo, né? Naquela denominação. E daí eu comecei a estudar muito com eles contra a Igreja Católica, né? Eu gostava muito de estudar contra a Igreja Católica, porque eu achava que a Igreja Católica era idólatra, que os santos eram ídolos e tudo. E eu queria argumentar contra a Igreja Católica, porque eu queria resgatar aquele povo para o Evangelho. Eu dizia, poxa, como é que pode tanta gente se enganando, se perdendo pela idolatria e tudo. E eu queria resgatar aquele povo, porque eu acreditava que eles estavam errados, né? Que a Igreja Católica estava errada, porque eu fui muito influenciado pelos pastores protestantes. E assim, eu estudei muito, né? Preguei, aí comecei a pregar, né? Estudei tanto que virei pregador de lá, né? Comecei a pregar e tudo, fui em algumas denominações, preguei nessas denominações pentecostais, neopentecostais e tudo. E eu pregava muito contra a Igreja Católica, né? Eu tinha assim, um certo ódio muito grande pelos santos, pela Igreja Católica e pelos católicos. Chamava eles de idólatra, dizia que tudo ia pro inferno, tudo era farinha do mesmo saco. Eles, os satanistas, falava logo assim. E daí teve, a partir de um dia, eu comecei a querer estudar a doutrina da Igreja Católica para me poder criticar melhor ainda, para me poder fazer uma pregação melhor ainda contra a Igreja Católica. E daí eu comecei a estudar sobre a Igreja Católica, a história da Igreja, a doutrina da Igreja. E daí eu comecei a perceber que o errado não era a Igreja Católica, e sim eu que estava errado. A minha opinião que estava errada em relação à Igreja Católica. E daí eu comecei a me aprofundar e devagarzinho foi começando a abrir a minha cabeça, né? Puxa vida, caramba, eu pregava tanto contra isso e na verdade não é o que eu estava dizendo, né? Eu dizia que todo católico era idólatra, né? Dizia que se ajoelhar era idolatria e tudo. Só que na verdade a idolatria, a adoração, ela brota do coração, ela é um sentimento e não um gesto. E daí existem várias passagens nas Sagradas Escrituras que falam que se ajoelhar é um ato de respeito, de veneração e não de adoração. Porque a adoração é um sentimento. Então, quando as pessoas se ajoelham diante das imagens, elas não têm intenção de adorar as imagens, mas é um ato de respeito com aquilo que aquela imagem representa. Então, assim, eu comecei a ver essas coisas, comecei a abrir a minha mente sobre esse tipo de coisa. Então eu comecei a estudar sobre a salvação, sobre a igreja, o corpo místico de Cristo, sobre a intercessão dos santos. E eu comecei a ver que a minha opinião, a visão protestante estava errada, porque o protestantismo acusa a igreja, às vezes sem nem saber, quer dizer, sem nem saber o que a igreja verdadeiramente prega. Porque quem sabe verdadeiramente da doutrina da Igreja Católica não tem como ser protestante. Não tem, porque a Igreja Católica, ela ensina unicamente a verdade. Você vê que a igreja que bimilenar, que atravessou 2000 anos de história, que está desde o início ali, foi fundada por Jesus Cristo. Mateus 16, do versículo 3 ao 19, ali está claramente que Jesus fundou uma igreja. E essa igreja é a Igreja Católica. O protestantismo foi nascer em 1517. Como é que pode o protestantismo ser o verdadeiro? E eu comecei a pensar nisso, e eu comecei a ver que o Espírito Santo ele revela uma única doutrina, e não várias. Você vê que hoje existe mais de 20 mil, 30 mil denominações protestantes, e cada uma se diz ser a certa. Cada uma se diz ser a certa, se diz ser a revelada pelo Espírito Santo, quando na verdade não é. Porque a verdade é só uma. Como é que o Espírito Santo age no protestantismo, se lá existe mais de 35 mil denominações protestantes, e cada uma se diz ser a certa? Você vê que na Universal se prega um Jesus,
na Adventista se prega outro Jesus, na Assembleia de Deus prega outro Jesus, então cada uma vai dando uma interpretação diferente das demais. Por isso que causa essa grande confusão no protestantismo, é uma babel de crenças, assim, uma confusão enorme. E eu comecei a enxergar isso, eu comecei a me questionar, poxa, e antes de 1517, onde estava a verdade? Aí eu comecei a pensar dessa forma e comecei a estudar sobre a história da igreja e sobre os argumentos das pessoas que verdadeiramente são católicas e sabem o porquê que são católicos. Porque tem muito católico que não sabe assim dizer o porquê da intercessão dos santos e tudo. Então eu comecei a estudar com pessoas interessadas sobre a apologética. Então assim, eu comecei a enxergar que eu que estava errado, entendeu? E não a igreja católica. Para você ver, eu dizia, poxa, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é uma coisa assim, o protestantismo diz que crê na Bíblia como palavra de Deus, mas esquece que a Bíblia foi, o cânon das Sagradas Escrituras foi discernido pela Igreja Católica no século IV. Então eu comecei a ver que o protestantismo não tem lógica. Gente, olha, durante 1517 anos a igreja estava, o povo de Deus estava abandonado por Jesus. Se o próprio Jesus disse que nunca ia abandonar a igreja, como é que pode? Entendeu? Eu comecei a ver essas coisas, mas também vinha questões, mas por que da intercessão dos santos e tudo? Jesus não é o único mediador e tal. Eu começava a fazer essas perguntas. E graças a Deus eu encontrei resposta para tudo isso. Hoje eu sou católico, não tenho nenhuma dúvida em relação à minha doutrina. A doutrina da igreja, eu não tenho nenhuma dúvida se na igreja católica há verdade, porque na igreja católica de fato você consegue entender verdadeiramente o sentido das coisas. Agora, se você é protestante e critica a igreja, eu acho que você devia primeiro estudar a igreja a fundo para você poder formar uma crítica ou um elogio. Porque eu critico o protestantismo, mas eu fui protestante, eu preguei no protestantismo, eu sei o que o protestantismo prega, eu sei o que se vivencia no protestantismo. Então, para você poder formar uma crítica ou um elogio sobre um determinado assunto, você tem que ter conhecimento sobre esse assunto. Porque muita gente fala, ah, você é idólatra porque você é católico. Aí você pergunta, e o que é o idólatra? Aí a pessoa não sabe nem te responder o que é idolatria. Como é que a pessoa te chama de idólatra se ela não sabe nem o que é idolatria? Tem muito protestante que é assim, né? Tem muito protestante que diz assim, ah, você vai para a igreja católica, mas Maria é a besta do Apocalipse, que não sei o que. Tem diversas opiniões, né? Bom, gente, assim, como eu saí, né? Tinha um culto que eu fui e lá começou uma oração, o pastor começou a ministrar uma oração e eu tive uma experiência com o amor de Deus ali e com Nossa Senhora. Eu vi, poxa, eu estou no lugar errado, porque aqui é só mais uma denominação que tem mais uma interpretação pessoal sobre a Bíblia. Então a Bíblia não é de interpretação pessoal. Então nós temos que entender isso. Então a Igreja Católica, ela que é coordenada pelo magistério, pela tradição e pela palavra de Deus, porque esses são os três pilares da doutrina católica, a Bíblia, o magistério e a tradição, ela tem a unidade. O corpo místico de Cristo é uno, a verdade é uma só. E ela sempre existiu na Igreja Católica. Quando Lutero veio e fez aquela loucura, ele mesmo, eu acho que ele teve um arrependimento, porque ele viu que todo mundo tinha uma opinião diferente uma das outras e esse dia seu certo. Então assim, gente, eu estou terminando aqui meu testemunho, que Deus os abençoe. Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu vou gravar outro testemunho mais detalhado, porque esse é só um resumo. É mais ou menos o porquê que eu deixei de ser protestante e voltei para a Igreja Católica. Que Deus os abençoe e rezem por mim. Amém.